Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. E nas últimas aulas falamos a respeito da função afim, do zero da função, a construção do gráfico. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito das inequações. Tanto as inequações simples, mas também a respeito das inequações produto e inequações quocientes. Vamos lá para o início da nossa aula. Primeira coisa, vamos saber o que é uma inequação do primeiro grau. Inequação do primeiro grau é toda inequação que pode ser reduzida a uma desigualdade em que o primeiro membro é um polinômio do tipo ax mais b, com a diferente de zero, e o segundo membro é zero. É a chamada a inequação do primeiro grau na incógnita x. Bom, uma outra forma de fazer essa definição seria afirmar da seguinte forma: sejam as funções f de x e g de x, cujos domínios são respectivamente D1, que está contido nos reais, e D2, que está contido também nos reais. Chamamos de inequação na incógnita x a qualquer uma das sentenças abertas abaixo. Bom, se eu tenho o f de x maior do que o g de x, eu posso ter f de x menor do que o g de x, eu posso ter o f de x maior ou igual do que o g de x, e eu posso ter ainda f de x menor ou igual do que o g de x. Bom, de posse dessas quatro situações que podem ser nos apresentadas, lembre-se sempre que a gente vai procurar colocar sempre a nossa função como segue aqui, ó, do tipo ax mais b, e esse ax mais b sendo comparado com o zero. E aí nós temos essas quatro situações, ou maior, ou menor, maior ou igual, menor ou igual. Nesse caso, ele está comparando duas funções e, neste caso, eu vou tentar reduzi-lo a uma função ou uma inequação do primeiro grau, onde ax mais b tem que ser maior do que zero, menor do que zero, maior ou igual do que zero, menor ou igual do que zero. Ora, a solução com respeito a uma inequação do primeiro grau o número real x0 é uma solução da inequação f de x maior do que g de x, se e somente se é verdadeira a sentença f de x0 maior do que o g de x0. Observe que aqui ele usou apenas uma das quatro situações anteriores, mas poderia estar em qualquer uma destas situações. Continuando, já o conjunto solução, ou seja, ali eu dei uma solução específica, mas ela tem um conjunto de soluções. Neste caso, ao conjunto S de todos os números reais x, tais que f de x é maior do que o g de x, é uma sentença verdadeira e nós chamamos de conjunto solução da inequação. Então, muitas vezes eu posso dizer, olha, um x maior do que 4 é solução da minha inequação. Então, você poderia pegar o 5, 6, 5,1, 7,1, 7,111, e aí vai. Ou seja, você teria um leque de soluções a qual poderia estar utilizando neste momento. Então vejamos aqui, dando continuidade, antes de resolver uma inequação do primeiro grau, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que são uma inequação ser equivalente a uma outra inequação. Ou seja, duas inequações são equivalentes em D, que é o domínio contido em R, se o conjunto de solução da primeira é igual ao conjunto de solução da segunda. Então, se eu tenho duas inequações e elas têm a mesma solução, têm o mesmo domínio, então dizemos que elas são equivalentes. Bom, dentre os princípios de equivalência das desigualdades, nós temos o primeiro princípio, que é o princípio aditivo. Ou seja, sejam as funções f de x e g de x definidas em D1 e D2, respectivamente. Se a função h de x é definida em D1, interseção D2, as inequações f de x menor do que g de x e f de x mais h de x é menor do que o g de x mais h de x, nós dizemos que elas são equivalentes. Ou seja, vejamos aqui, o que eu estou colocando para vocês. Eu estou olhando para esta inequação, f de x menor do que o g de x, e eu estou afirmando para vocês que quando eu somo h de x em ambos os membros, estas duas inequações continuam
equivalentes, ou seja, a solução da primeira parte é igual à solução da segunda parte. Ou seja, acrescentar h de x em ambos os membros implica dizer que eles vão ter a mesma solução. Isso é o que diz o princípio da equivalência das desigualdades no princípio aditivo. Uma resolução, ou melhor, uma inequação, eu tenho 3x menos 1 maior do que 2x mais 3. Suponha que eu venha somar aqui em ambos os membros menos 2x mais 1. O que eu estou afirmando para vocês? Que esta nova inequação, ao ser acrescido menos 2x mais 1, é a mesma solução, ou seja, é equivalente à mesma solução anterior. Ok? Não vou estar resolvendo ainda, vamos deixar para os próximos momentos. Primeiramente, apenas mostrando o princípio aditivo, ou seja, somar uma nova função em ambos os membros implica dizer que elas serão equivalentes em termos de solução. Bom, neste caso, ele faz aqui uma soma simples, ele pega 3x menos 2x dá x, menos 1 com mais 1 dá 0, então fica apenas x no primeiro membro, e quando ele pega 2x menos 2x dá 0, 3 mais 1 dá 4, portanto x é maior do que 4, e você tem que essa solução que eu encontrei aqui no final, ela é equivalente, ou seja, esta inequação final é equivalente a essa inequação que eu tenho aqui no início, ok? Então, essa é uma das formas de você resolver uma inequação pelo princípio aditivo com respeito à equivalência das desigualdades. Dando continuidade, uma observação que é muito importante em uma inequação, podemos transpor um termo de um membro para o outro, trocando o sinal do termo considerado. Em uma inequação, podemos transpor um termo de um membro, ou seja, sair de antes da desigualdade para depois da desigualdade. E, nesse caso, trocando o quê? O sinal do termo considerado. Vejamos, eu tenho aqui a minha função f de x mais h de x menor do que g de x. Eu posso aqui pegar a minha função h de x e transpor para o segundo membro. Neste caso, em vez de h de x, ele vai menos h de x. Eu troco o sinal de toda a minha função. Portanto, eu ficaria com f de x menor do que o g de x menos h de x. Bom, outro princípio importante é o princípio multiplicativo. Com respeito ao princípio de equivalência das desigualdades, o segundo princípio, que é o multiplicativo, diz que sejam as funções f de x e g de x definidas em D1 e D2, respectivamente, se a função h de x é definida na interseção de D1 com D2 e tem sinal constante, então, primeiro, se o h de x é maior do que zero, as inequações f de x menor do que g de x e f de x vezes h de x é menor do que g de x vezes h de x são equivalentes na interseção do domínio D1 com respeito a D2. O que ele está colocando aqui para nós? Ora, ele está com esta desigualdade, f de x menor do que g de x, e ele vai multiplicar ambos os membros por h de x. Vai multiplicar o primeiro membro e o segundo membro também por h de x. Um detalhe importante é que ao multiplicar ambos os membros por h de x, esse h de x é maior do que zero. Ou seja, a minha desigualdade, ao ser multiplicada por h de x, continua com o mesmo sinal. Ou seja, eles vão ser equivalentes, ok? Bom, já a segunda situação é se o meu h de x for menor do que zero. Ou seja, ele vai multiplicar ambos os membros da desigualdade, f de x menor do que g de x, e ao multiplicar, por ser h de x menor do que zero, haverá uma troca no sinal da desigualdade. Neste caso, para que haja a equivalência. Portanto, vejamos aqui um exemplo. Menos 2x ao quadrado mais 3x maior do que 1. Muitas vezes a gente está resolvendo uma inequação e eu não quero que esse sinal seja negativo. Então eu vou multiplicar ambos os membros por menos 1. E o que acontece nesse caso? Melhor, eu vou multiplicar a expressão por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, eu troco o sinal nos termos menos 2x ao quadrado mais 3x, troco o sinal da desigualdade, que era maior, ficou menor,
e troco o sinal também do 1, fica menos 1. Aí, no caso, eles se tornam equivalentes. Nessa situação do princípio multiplicativo, eu observei a segunda parte aqui, quando o h de x é menor do que 0. Tá ok? Vamos dar continuidade. Bom, uma observação importante com respeito ao princípio multiplicativo, com base na equivalência das desigualdades, é que em uma inequação podemos multiplicar os dois membros pela mesma expressão, mantendo ou invertendo o sentido da desigualdade, conforme essa expressão seja positiva ou negativa, respectivamente. Se for positiva a expressão, o sentido continua o mesmo. Agora, se for negativa a expressão, o sentido vai ficar invertido. Bom, vejamos esses exemplos. Vamos resolver no conjunto dos números reais a inequação. Aqui tem algum errozinho, tá? Deveria ser menor ou igual. Aqui eu não sei o que foi que eu fiz, na hora de escrever eu coloquei algo aqui de forma errada. Você tem 3 vezes x mais 2 menor ou igual do que 2 vezes 2x mais 4. A primeira coisa, eu vou multiplicar 3 vezes x mais 2, ficando 6x mais 6. 3x mais 6 menor ou igual que 2 vezes 2x mais 4, que ficará 4x mais 8. Feito isso, eu vou passar o 4x para o primeiro membro e vou passar o 6 para o segundo membro. Portanto, eu ficaria com 3x menos 4x menor ou igual do que 8 menos 6. Na verdade, ele passou tudo para o primeiro membro, mas eu poderia ter passado o 6 para o segundo membro. Mas vamos lá. Você tem 3x menos 4x dá menos x. 6 menos 8 dá menos 2. Portanto, você vai ficar com menos x menos 2 menor ou igual do que 0. Vou passar agora, no caso, vou multiplicar ambos os membros por menos 1. Tá? Ele fez o quê? Ele multiplicou aqui tudo por menos 1. E ao multiplicar tudo por menos 1, o que foi que aconteceu aqui? O sinal ficou trocado. Tanto da expressão menos x menos 2, troca o sinal, fica x mais 2, e o menor igual ficou maior igual do que 0. Passo agora o mais 2 para o segundo membro, ficando menos 2. Portanto, eu tenho aqui como solução para o meu problema x maior do que menos 2. Ora, o conjunto solução da inequação seria o quê? O S de solução seria um x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual do que menos 2. Outra maneira de ver a questão seria fazer o estudo do sinal da equação. Ou seja, ao resolver aqui, nós teríamos que multiplicar 3x mais 2, menor ou igual, 3x mais 6, desculpe, menor ou igual do que 4x mais 4, mais 8. Isso implica dizer que o x mais 2 é maior ou igual do que 0. Se eu vou aqui nesse caso fazer o estudo do sinal, eu pego o f de x, que é igual a x mais 2 igual a 0. Você tem que a raiz, ou o zero da função vai ser menos 2. Construo o gráfico. Nesse caso, eu marco o menos 2, ok? Que é o meu zero da função. A função, o a, aqui multiplicando o x é igual a 1, é maior do que 0. Portanto, a função ela é crescente. Acima do eixo fica positivo, abaixo do eixo negativo. E eu quero apenas o que seja maior ou igual do que 0. Portanto, o x fica maior ou igual do que menos 2. Seria apenas isto que ele procura quando ele faz o estudo do sinal. Bom, outro exemplo, determinar o conjunto de solução da inequação x mais 4 sobre 3 menos 3x mais 2 sobre 4, maior ou igual do que 0. Primeira coisa, vamos tirar aqui o MMC, que vai dar igual a 12. Você pega 12 dividido por 3 dá 4, multiplicando x mais 4, menos 12 por 4 dá 3, que multiplica 3x mais 2. Aqui 12 por 1 dá 12 vezes 0 dá 0. Esquece o denominador, vai embora aí. Ficaria 4x mais 4, multiplicando aqui vai dar 4x mais 16, menos 9x menos 6, maior ou igual do que 0. Ora, se eu pego 4x menos 9x dá menos 5x, 16 menos 6 dá 10. Eu posso aqui nesse caso, fazer duas situações, eu posso multiplicar tudo por menos 1. Se eu multiplicar tudo por menos 1, ficaria 5x menos 10 menor ou igual do que 0. Ou posso passar o mais 10 para o segundo membro, ficando menos 5x maior ou igual do que menos 10.
Agora, se eu multiplico tudo por menos 1, ficaria 5x menor ou igual do que 10, cujo valor de x é menor ou igual do que 2. Tá? Lembrando, o 5 iria dividindo o 10. Bom, neste caso, o conjunto de solução seria x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual do que o 2. Tá? Vamos sempre lembrar que nessa situação da multiplicação, tome muito cuidado quando eu precisar multiplicar por menos 1. Tá? Ela vai fazer toda a diferença na hora da resolução. Bom, algumas situações em que eu tenho inequações simultâneas, ou muitas vezes essas inequações simultâneas podem recair num sistema de inequações, que é o que normalmente a gente utiliza. Então, algumas inequações são apresentadas por duas desigualdades, ou por um sistema de inequações. Elas são chamadas inequações simultâneas. Vejamos aqui, f de x menor do que g de x menor do que h de x. Aqui eu posso dividir isso aqui em duas partes, fazendo f de x menor do que g de x e g de x menor do que h de x. Ou seja, eu passo a ter duas inequações, onde eu resolvo cada situação separadamente, e depois eu faço a interseção das soluções. Então, neste caso, sendo S1 o conjunto de solução de 1 e S2 o de 2, o conjunto de solução de 2, o conjunto de solução da dupla desigualdade é a interseção de S1 com S2. Bom, vamos aqui olhar para esta situação. Você tem 3x mais 2 menor do que menos x mais 3, menor ou igual do que x mais 4. Eu vou dividir isso aqui em duas situações. Primeira, eu vou pegar a inequação 1 e vou resolvê-la separadamente. Você tem o quê? 3x mais 2 menor do que menos x mais 4. Passa-se o menos x para o primeiro membro. Eu já tenho 3x com menos x, fica 4x. O 2 vai para depois da desigualdade, fica 3 menos 2, que dá 1. Portanto, você tem uma equivalência de 4x menor do que 1, que é equivalente a dizer que o x é menor do que 1/4. Na segunda inequação, você vai ter menos x mais 3 menor ou igual do que x mais 4. Ora, eu vou passar o x para o primeiro membro. Eu já tenho menos x, com menos x fica menos 2x. Passo o 3 para o segundo membro, você já tem um 4, menos 3 fica 1. Vou multiplicar tudo por menos 1, ficando o quê? 2x maior ou igual do que menos 1. 2 vai dividindo e o x fica maior ou igual do que menos 1/2. Ora, nesse caso, nós vamos utilizar um quadrozinho. Tá? Aqui eu já coloquei a solução. Eu deveria ter usado um pouco mais de calma, mas vamos à segunda situação. Na primeira inequação, você tem um x menor do que 1/4. Então você tem a bolinha aberta em 1/4, já que ele não faz parte da solução. E como x é menor do que 1/4, então nesse caso da solução 1, tudo que é menor do que 1/4 menos 1/4. Ele não vai estar presente. Já com respeito a menos 1/2, ele diz que o x é maior ou igual. Se é maior ou igual, é porque o menos 1/2 está presente e tudo que vem depois dele. Mas como eu quero a interseção, é o que está presente nos dois conjuntos. Neste caso, a região que eu vou ter aqui presente nos dois conjuntos, eu posso afirmar que seria apenas esta região. E você pode observar que essa região ela está presente aqui em cima e ela está presente aqui embaixo. Então você tem essa região presente em cima e essa região presente embaixo. Portanto, a minha solução só pode ser essa região que está entre menos 1/2 e 1/4. Lembrando que 1/2 está presente tanto na solução 1 como na solução 2. Portanto, ele está na solução final. Já 1/4 ele só está presente na solução 2, mas não está na solução 1. Portanto, ele não vai estar presente na solução final, uma vez que ele quer a interseção desses dois conjuntos. Portanto, na minha solução, fica apenas um intervalo entre menos 1/2 e 1/4, onde menos 1/2 está presente. Logo, a solução seria um x pertencente aos reais, tal que o x está entre menos 1/2 e 1/4 e 1/2 presente, menor ou igual no caso. Bom, vejamos, agora entramos numa parte também muito importante, que é as inequações produto e inequação quociente. Bom, eu estaria agora mais ou menos na metade da nossa aula. Eu vou quebrar um pouco a nossa aula, já estamos com quase 20 minutos de aula. Eu vou dar uma quebrazinha aqui nessa aula, para a gente dar continuidade na próxima aula. Mas uma coisa importante com respeito às inequações. O que eu vou falar das próximas inequações
essa introdução foi importante. E uma coisa muito importante que já seria você fazer a revisão do estudo do sinal de uma função do primeiro grau, pois tanto a inequação produto como a inequação quociente, ela se baseia muito no estudo do sinal. Mas aí você pode já lembrar que nós colocamos para vocês, esteja observando esse volume 1, principalmente do GeoCiese, onde ele trata especificamente uma parte a respeito de inequação produto, inequação quociente e também a respeito de inequação do primeiro grau. Se volte muito para esse livro, e lá tem muitas questões, então você pode aproveitar para resolver estas questões antes de dar continuidade na equação produto e na equação quociente. Então vamos lá para a nossa próxima aula e espero que você já tenha feito as questões que a gente vai estar propondo dessa parte, ok?